Mata-Flor, a espada mágica, penas brancas. A luz da tocha de Marita iluminou uma sala vazia e sem janelas. Não havia mobília. Os únicos objetos que existiam na câmara fria de pedra eram uma enorme bacia de água, um balde cheio de algo que cheirava a carne podre e um dragão. Tanis arfou. Ele tinha achado formidável o dragão negro em Shakti-Saroth. Ele estava realmente maravilhado com o tamanho imenso dessa dragoa vermelha. Seu covil era enorme. Tinha provavelmente mais de 30 metros de diâmetro e a dragoa ocupava toda a sua extensão, e a ponta de sua longa cauda encostava na parede do outro lado. Durante um momento, os companheiros ficaram atônitos, com visões fantasmagóricas da cabeça gigante se levantando e cauterizando a todos com a chama ardente soprada pelos dragões vermelhos que tinham destruído Solace. Entretanto, Marita não parecia preocupada. Ela continuou avançando para dentro da sala e, depois de um momento de hesitação, os companheiros se apressaram atrás dela. À medida que se aproximavam da criatura, eles passavam a ver que Marita estava certa. A dragoa estava numa condição de dar dó. A grande cabeça, que jazia no frio chão de pedra, estava marcada e enrugada pela idade e sua pele vermelha e brilhante estava acinzentada e manchada. Ela respirava pela boca com as mandíbulas abertas, revelando seus dentes, que já haviam sido afiados como espadas, mas agora estavam amarelados e quebrados. Havia longas cicatrizes ao longo de seus flancos. Suas asas coriáceas estavam secas e rachadas. Agora, Tanis conseguia compreender a atitude de Marita. Claramente, a dragoa tinha sido maltratada e ele se pegou sentindo pena dela e relaxando a guarda. Ele percebeu o quanto isso era perigoso, quando a dragoa, acordada pela tocha, se mexeu durante o sono. As garras dela eram tão afiadas e seu fogo tão destrutivo quanto de qualquer outro dragão vermelho em Krynn. Tanis lembrou a si mesmo. Os olhos da dragoa se abriram, pequenas fendas vermelhas que cintilavam à luz da tocha. Os companheiros pararam, com as mãos nas armas. Já é hora do café da manhã, Marita? Mata-Flor, que entre os mortais seu nome era Lança-Chamas, disse com uma voz sonolenta e rouca. Sim, nós estamos um pouquinho adiantados hoje, querida, Marita disse com doçura. Mas tem uma tempestade se formando e eu quero que as crianças façam seus exercícios antes dela começar. Vá dormir. Eu cuidarei para que eles não te acordem quando estiverem saindo. Eu não me incomodo, a dragoa bocejou e abriu os olhos um pouco mais. Agora Tanis podia ver que um de seus olhos tinha uma cobertura leitosa. Ela era cega daquele olho. Eu só espero que nós não tenhamos que lutar contra ela, Tanis, Sturm sussurrou. Seria como lutar com a avó de alguém. Tanis teve de se esforçar para manter uma expressão séria. Ela é uma avó letal, Sturm. Lembre-se disso. Os pequeninos tiveram uma noite tranquila, a dragoa murmurou, aparentemente voltando a dormir. Tome cuidado para eles não se molharem se chover, Marita. Especialmente o Eriquinho. Ele estava gripado a semana passada. Os olhos dela se fecharam. Marita virou-se, acenou para que os outros viessem e colocou um dedo nos lábios. Sturm e Tanis chegaram por último, suas armas e armaduras abafadas por numerosos mantos e saias. Tanis estava a mais ou menos 9 metros da cabeça da dragoa, quando o barulho começou. No início, ele pensou que fosse sua imaginação, que seu nervosismo estivesse fazendo ele ouvir um zumbido dentro de sua cabeça. Mas o som aumentava cada vez mais e Sturm se virou, olhando para ele assustado. O zumbido continuou aumentando até se parecer com uma nuvem de gafanhotos. Agora, os outros também estavam olhando para trás, todo mundo olhando para ele. Tanis olhava para seus amigos sem saber o que fazer, um olhar de confusão em seu rosto que era quase cômico. A dragoa bufou e se mexeu, irritada, chacoalhando a cabeça como se o barulho incomodasse seus ouvidos. De repente, Raistlin se separou do grupo e correu de volta até Tanis. A espada! Ele sibilou. Ele agarrou o manto do meio-elfo e o jogou para trás, revelando a lâmina. Tanis olhou para a espada em sua bainha antiga. O mago estava certo. A espada zumbia, como se estivesse soando um alarme. Agora que Raistlin tinha chamado sua atenção para o fato, o meio-elfo conseguia sentir as vibrações. Mágica, o mago disse calmamente, estudando-a com interesse. Você consegue fazer ela parar? Tanis gritou mais alto que o estranho barulho. Não, disse Raistlin. Agora eu me lembro. Esta é a exterminadora de dragões, a famosa espada mágica de Kit Canaan. Ela está reagindo à presença da dragoa.
Essa é uma péssima hora para se lembrar disso, Tanis disse furioso. Ou muito conveniente, resmungou Sturme. A dragoa levantou lentamente a cabeça. Seus olhos piscavam e uma fina camada de fumaça saía de suas narinas. Ela focalizou os olhos vermelhos e embaçados em Tanis. Havia dor e irritação em seu olhar. Quem você trouxe, Marita? A voz de Mata-Flor estava carregada de ameaça. Eu estou ouvindo um som que eu não ouvi há séculos. E eu estou sentindo o cheiro fétido de aço. Elas não são mulheres, elas são guerreiros. Não a machuque, Marita choramingou. Pode ser que eu não tenha outra escolha, Tanis disse com malevolência, enquanto sacava a exterminadora de dragões de sua bainha. Vendaval e Lodourada, levem Marita para fora. A lâmina começou a emitir uma luz branca e brilhante, enquanto o zumbido ficava mais alto e mais ameaçador. Mata-Flor se encolheu. A luz da espada penetrou em seu olho bom de forma dolorosa. O terrível som entrou em sua cabeça como uma lança. Choramingando, ela se encolheu, afastando-se de Tanis. Corram! Peguem as crianças! Tanis gritou, percebendo que eles não precisavam lutar, pelo menos por enquanto. Segurando a espada brilhante no alto, ele deu um passo adiante, forçando cautelosamente a coitada da dragoa a se encolher contra a parede. Depois de olhar assustada para Tanis, Marita levou o Lua Dourada para o quarto das crianças. Lá havia cerca de 100 crianças, de olhos arregalados e assustados, com um som estranho que vinha de fora da câmara. Seus rostos relaxaram ao verem Marita e Lua Dourada, e alguns dos menores riram quando Caramon entrou com suas saias drapejando em torno de suas pernas cobertas de armadura. Mas ao verem os guerreiros e suas armas em punho, as crianças sossegaram imediatamente. O que é isto, Marita? Perguntou a garota mais velha. O que está acontecendo? É luta novamente? Nós esperamos que não haja luta, minha querida, Marita disse calmamente. Mas eu não vou mentir para você. É possível que isso aconteça. Agora, eu quero que você recolha suas coisas, particularmente seus mantos quentes, e venham conosco. Os mais velhos carregam os menores, como vocês fazem quando saem para fazer exercício. Sturme esperava confusão, choro e pedidos de explicação, mas as crianças fizeram rapidamente o que lhes foi pedido, agasalharam-se e ajudaram a vestir os mais jovens. Elas estavam quietas e calmas, só um pouco pálidas. Elas eram filhas da guerra, Sturme lembrou. Eu quero que vocês passem bem rápido pelo covil da dragoa e vão direto para a sala de diversões. Quando nós chegarmos lá, aquele homenzarrão, Sturme apontou para Caramon, os levará para o pátio. Suas mães estão lá esperando por vocês. Quando chegarem lá fora, procurem imediatamente suas mães e corram para elas. Todo mundo entendeu? Ele olhou em dúvida para as crianças menores, mas a garota na fila da frente acenou com a cabeça. Nós entendemos, senhor, ela disse. Então está bem, Sturme virou-se. Caramon, o guerreiro que ficou vermelho de vergonha quando 100 pares de olhos se voltaram para ele, guiou as crianças para o covil da dragoa. Lua Dourada pegou uma criança em seus braços, Marita apanhou outra. As meninas e os meninos mais velhos carregavam os pequenos em suas costas. Eles passaram pela porta de forma ordenada, sem dizer uma palavra, até verem Tanis, a espada cintilante, e a dragoa aterrorizada. Ei, você! Não machuque nossa dragoa! Um menino pequeno gritou. Saindo de seu lugar na fila, a criança correu na direção de Tanis com os punhos erguidos e rangendo os dentes. Doug! Gritou a menina mais velha, chocada. Volte já para a fila! Mas algumas das crianças estavam chorando. Tanis, com a espada ainda levantada, sabendo que esta era a única forma de manter a dragoa à distância, gritou. Tirem-nos daqui! Crianças, por favor! A filha do líder, com sua voz séria e autoritária, colocou ordem no caos. Tanis não vai machucar a dragoa se ele não precisar. Ele é um homem gentil, vocês têm de ir. Suas mães precisam de vocês. Havia um traço de medo na voz de Lua Dourada, uma sensação de urgência que influenciou até mesmo as crianças mais jovens. Elas voltaram para a fila rapidamente. Adeus, lança-chamas! Várias crianças gritaram melancólicas, acenando com as mãos enquanto acompanhavam Caramon. Doug lançou um último olhar ameaçador na direção de Tanis, depois voltou para a fila, enxugando os olhos com seus punhos sujos. Não! Gritou Mata-Flor com uma voz inconsolável. Não, não lutem com minhas crianças, por favor. É a mim que vocês querem, lutem comigo. Não façam nenhum mal para minhas crianças. Tanis percebeu que a dragoa tinha voltado ao passado, revivendo qualquer que tenha sido o terrível evento que a privou de seus filhos. Sturme ficou perto de Tanis. Sabe, ela vai te matar quando as crianças estiverem fora de perigo. Sim, eu sei, disse Tanis carrancudo.
Os olhos da dragoa, inclusive o olho ruim, já estavam reluzindo, vermelhos. A saliva pingava de sua boca aberta e as garras arranhavam o chão. Minhas crianças, não! Ela disse furiosa. Estou com você, Sturm começou a falar enquanto sacava sua espada. Deixe-nos, cavaleiro, Raistlin sussurrou, das sombras. Sua arma é inútil. Eu ficarei com Tanis. O meio-elfo olhou para o mago surpreso. Os estranhos olhos dourados de Raistlin encontraram os seus, cientes do que ele estava pensando. Devo acreditar nele? Raistlin não ajudou muito na escolha, quase como se o forçasse a recusar. Saia, Tanis disse a Sturm. O quê? Ele gritou. Você está louco? Você está confiando nesse... Saia! Tanis repetiu. Naquele instante ele ouviu Flint gritar bem alto. Vai, Sturm, eles precisam de você lá fora. O cavaleiro ficou parado por um instante, sem se decidir, mas ele não poderia ignorar uma ordem direta daquele que ele considerava seu comandante. Lançando um olhar cheio de ódio para Raistlin, Sturm girou sobre os calcanhares e entrou no túnel. Não existe muita mágica que eu possa usar contra um dragão vermelho, Raistlin sussurrou rapidamente. Você pode nos ganhar mais tempo? Tanis perguntou. Raistlin sorriu o sorriso daqueles que sabem que a morte está tão próxima que não adianta ter medo. Eu posso, ele murmurou. Chegue mais perto do túnel. Quando você me ouvir começar a falar, corra. Tanis começou a recuar, ainda segurando a espada no alto, mas a dragoa não tinha mais medo de sua mágica. Ela só sabia que suas crianças haviam ido embora e ela tinha de matar os responsáveis. Ela se arremessou contra o guerreiro com a espada quando ele começou a correr na direção do túnel. Então a escuridão desceu sobre ela, uma escuridão tão densa que Mataflor pensou por um momento que ela tinha ficado cega do outro olho. Ela ouviu palavras de magia sussurradas e sabia que o humano de Roube tinha conjurado uma mágica. Eu os queimarei! Ela uivou, sentindo o cheiro do aço dentro do túnel. Eles não escaparão! Mas no momento em que inspirou o ar, ela ouviu outro som, o som de suas crianças. Não! Ela percebeu frustrada. Eu não posso! Minhas crianças! Eu poderia machucar minhas crianças! Ela baixou a cabeça até ela repousar no chão frio de pedra. Tanis e Raistlin percorreram um túnel correndo, o meio-elfo ia arrastando o frágil mago com ele. Atrás deles, eles ouviram um gemido desanimado que causava piedade. Não, minhas crianças! Por favor, lutem comigo! Não machuquem minhas crianças! Tanis chegou à sala de diversões, piscando por causa da luz que entrou quando Caramon abriu as portas enormes para o sol que nascia. As crianças apostaram corrida da porta até o pátio. Pela porta, Tanis podia ver Tika e Laurana em pé, com suas espadas na mão, olhando ansiosamente para eles. Um dragoniano estava se esfarelando no chão do pátio. O machado de batalha de Flint estava enfiado em suas costas. Para fora, todos vocês! Tanis gritou. Depois de recuperar seu machado, Flint se juntou ao meio-elfo e eles foram os últimos a sair da sala de diversões. Assim que saíram, eles ouviram um rugido aterrorizante, o rugido de um dragão, mas um dragão bem diferente da pobre Mataflor. Pyrrhus tinha descoberto os espiões. As paredes de pedra começaram a tremer. O dragão estava se levantando de seu covil. Flogisto! Tanis praguejou com amargura. Verminarde não partiu! O anão balançou a cabeça. Eu aposto minha barba, ele disse deprimido, que Tasslehoff tem alguma coisa a ver com isso. A corrente quebrada despencou no chão de pedra da sala do mecanismo em Slamore e 3 pequenas figuras caíram com ela. Tasslehoff rolava pela escuridão, agarrando-se inutilmente à corrente e pensando, é isso que a gente sente quando morre? Era uma sensação interessante e ele estava chateado porque não poderia experimentá-la por mais tempo. Ele podia ouvir Sestum esganiçando de medo acima dele. Abaixo, ele ouviu o velho mago resmungando consigo mesmo, provavelmente tentando uma última mágica. Então, Fizban ergueu a voz. Vertef! A palavra foi interrompida com um grito. Depois, ouviu-se o som abafado de ossos sendo esmagados quando o velho mágico se estatelou no chão. Tasslehoff ficou mortificado, apesar de saber que ele seria o próximo. O chão de pedra estava se aproximando. Dentro de alguns segundos, ele também estaria morto. Então começou a nevar. Pelo menos foi isso que o Kender pensou. Depois ele percebeu chocado que estava cercado por milhões e milhões de penas, como uma explosão de galinhas. Ele afundou em uma profunda e vasta montanha de penas brancas e Sestum rolou atrás dele. Pobre Fizban, Taz disse, derramando lágrimas dos olhos enquanto se debatia em um oceano de penas brancas de galinha.
A última mágica dele deve ter sido cascata de penas, como o Hastling usa. Você não sabia? Ele acabou de arranjar as penas. Acima deles, a roda dentada girava cada vez mais rápido. A corrente solta corria por ela, como se regozijando pela sua libertação do cativeiro. O caos reinava no pátio, lá fora. Por aqui! Stannis gritou ao sair pela porta, sabendo que eles estavam condenados, mas se recusavam a se entregarem. Os companheiros se reuniram à volta dele com as armas nas mãos, olhando ansiosamente para ele. Fujam para as minas! Abriguem-se! Verminard e o Dragão Vermelho não partiram! É uma armadilha! Eles cairão em cima de nós a qualquer momento! Os outros, com os rostos tristes, acenaram com a cabeça. Todos eles sabiam que seria inútil, pois tinham de atravessar 60 metros de uma superfície plana e totalmente desprotegida para chegar à segurança. Eles tentaram arrebanhar as mulheres e as crianças o mais rápido possível, mas não obtiveram muito sucesso. Todas as mães e crianças precisavam ser agrupadas. Depois, olhando na direção das minas, Stannis blasfemou ainda mais frustrado. Os homens das minas, vendo suas famílias livres, dominaram rapidamente os guardas e começaram a correr na direção do pátio. Esse não era o plano. O que aquele Stan estava pensando? Dentro de alguns minutos, haveria 800 pessoas desvairadas correndo de um lado para o outro sem a mínima proteção. Ele tinha que fazê-los ir para o sul, em direção às montanhas. Onde está Eben? Ele perguntou a Sturm. A última vez que o vi, ele estava correndo para as minas. Eu não consegui entender o porquê. O cavaleiro e o meio-elfo soltaram um grito abafado quando compreenderam. É claro, disse Stannis calmamente, com a voz abafada pela confusão. Tudo se encaixa. Enquanto corria em direção às minas, o único pensamento de Eben era obedecer à ordem de Pyrrhus. De alguma forma, ele tinha que encontrar o Homem da Gema Verde no meio daquela confusão. Ele sabia o que Verminard e Pyrrhus iam fazer com esses pobres coitados. Por um momento, Eben sentiu piedade. Afinal de contas, ele não era cruel e maligno. Ele simplesmente tinha visto há muito tempo qual lado ia ganhar e decidiu estar do lado vencedor. Quando a fortuna de sua família acabou, a única coisa que sobrou para Eben vender foi ele próprio. Ele era inteligente, hábil com a espada e tão fiel quanto o dinheiro permitia. Foi em uma jornada para o norte à procura de possíveis compradores que Eben conheceu Verminard. Eben tinha ficado impressionado com o poder de Verminard e foi conseguindo aos poucos se colocar numa posição onde ele tinha a preferência do maligno clérigo. Mas mais importante ainda, ele tinha conseguido se fazer útil para Pyrrhus. O dragão achava Eben charmoso, inteligente, engenhoso e, depois de alguns testes, confiável. Eben havia sido mandado de volta para casa em Berma pouco antes dos exércitos dragonianos atacarem. Ele convenientemente escapou e começou seu grupo de resistência. Encontrar o grupo de elfos de Giltanas por acaso na primeira vez que eles tentaram entrar em Paxtarcas foi um golpe de sorte que melhorou ainda mais o relacionamento de Eben, tanto com Pyrrhus quanto com Verminard. Quando o clérigo estava totalmente nas mãos de Eben, ele não conseguia acreditar na sua sorte. Eben imaginou que isso só mostrava o quanto a Rainha das Trevas era generosa com ele. Ele rezou para que a Rainha das Trevas continuasse a favorecê-lo. Para encontrar o Homem da Gema Verde nessa confusão, ele ia precisar de intervenção divina. Centenas de homens zanzando para todos os lados, incertos. Eben viu a chance de fazer um outro favor a Verminard. Stannis quer que vocês, homens, os encontrem no pátio, ele gritou. Reúnam-se às suas famílias. Não, esse não é o plano, Elistan gritou, tentando detê-los, mas era tarde demais. Os homens, ao verem suas famílias livres, correram para o pátio. Centenas de anões da Ravina somaram-se à confusão, correndo alegremente para fora das minas para se juntarem à diversão, pensando talvez que fosse um feriado. Eben corria ansiosamente os olhos pela multidão, procurando o Homem da Gema Verde. Depois, decidiu olhar dentro das celas da prisão. E lá estava ele, sentado, sozinho, olhando distraidamente a cela vazia. Eben ajoelhou-se rapidamente ao lado dele, forçando seu cérebro a lembrar o nome do homem. Era algo estranho, bem fora de moda. Beren, Eben disse depois de um tempo. Beren? O homem ergueu os olhos. O interesse iluminou seu rosto pela primeira vez em várias semanas. Ele não era surdo-mudo como Toed havia pensado. Ele era, na verdade, um homem obcecado, totalmente absorvido em sua busca secreta pessoal. Ele era humano. Portanto, o som de uma voz humana chamando seu nome era extremamente reconfortante. Beren! Eben disse novamente.
lambendo os lábios, nervoso. Agora que o tinha achado, ele não tinha muita certeza do que fazer com ele. Ele sabia que a primeira coisa que aqueles coitados iam fazer quando o dragão atacasse seria correr para a segurança das minas. Ele tinha que tirar Beren dali antes que Stannis os pegasse. Mas onde? Ele podia levar o homem para dentro de Paxtarcas, como Pyrrhus tinha mandado. Mas Eben não gostava dessa ideia. Verminard certamente os encontraria e, desconfiado, faria perguntas que Eben não poderia responder. Não. Só havia um lugar onde Eben poderia levá-lo e ficar a salvo, fora dos muros de Paxtarcas. Eles podiam se esconder na mata até a confusão terminar. Depois, ele se infiltraria novamente na fortaleza durante a noite. Depois de tomar uma decisão, Eben pegou no braço de Beren e ajudou o homem a se colocar de pé. Vai haver luta, ele disse. Eu vou levá-lo daqui e mantê-lo protegido até a luta terminar. Eu sou seu amigo. Você me compreende? O homem olhou para ele com um olhar de penetrante sabedoria e inteligência. Não era aquele olhar de elfo que não envelhece, e sim o olhar de um humano que viveu atormentado anos a fio. Beren deu um leve suspiro e acenou com a cabeça. Verminard saiu de sua câmara descontrolado, arrancando suas luvas de couro. Um dragoniano corria atrás dele, carregando o cetro do Alto Lorde, o Arauto da Noite. Havia outros dragonianos ali por perto, agindo de acordo com as ordens que Verminard dava, enquanto entrava no corredor em direção ao covil de Pyrrhus. Não, seus idiotas, não chamem o exército de volta. Isso não vai tomar mais do que 1 minuto do meu tempo. Qualineste estará em chamas ao entardecer. Flogisto! Ele gritou, abrindo com um empurrão as portas que davam acesso ao covil do dragão. Ele saiu para a saliência. Olhando para cima na direção da sacada, ele podia ver fumaças e chamas e ouvir o rugido do dragão à distância. Flogisto! Não houve resposta. Quanto tempo você leva para pegar um punhado de espiões? Ele perguntou furioso. Ao se virar, ele quase caiu sobre um capitão dragoniano. Vai usar a cela do dragão, meu lorde? Não, não há tempo. Além disso, eu só a uso em combate, e não haverá ninguém para lutar lá fora. Apenas algumas centenas de escravos para queimar. Mas os escravos dominaram os guardas da mina e estão reunidos com suas famílias no pátio. Quantos homens têm suas forças? Temo que elas não sejam numerosas o suficiente, meu lorde. O capitão dragoniano disse, com os olhos cintilando. O capitão nunca tinha considerado uma atitude inteligente esvaziar uma guarnição militar. Nós somos 40 ou 50, talvez, contra 300 homens e um número igual de mulheres. Sem dúvida nenhuma, as mulheres lutarão ao lado dos homens, vossa senhoria. E se eles conseguirem se organizar e fugir para as montanhas... Não! Flogisto! Verminard chamou. Ele ouviu, em outra parte da fortaleza, um som metálico pesado e abafado. Depois ele ouviu outro som, a grande roda, que não era usada há séculos, rangendo em protesto por ter sido forçado a trabalhar. Verminard ficou furioso em saber o que esses estranhos sons significavam quando Pyrrhus desceu voando em seu covil. O Senhor dos Dragões correu para a saliência quando Pyrrhus passou por ele. Verminard subiu com rapidez e agilidade nas costas do dragão. Apesar de separados por desconfiança mútua, os dois lutavam bem juntos. O ódio que eles sentiam pelas raças insignificantes que eles empenhavam em conquistar, combinado com o desejo de poder, uniam os dois num laço muito mais forte do que eles ousavam admitir. Voe! Verminard rugiu, e Pyrrhus ergueu-se no ar. É inútil, meu amigo, Stannis disse calmamente a Sturm, colocando a mão no ombro do cavaleiro, enquanto Sturm gritava freneticamente pedindo ordem. Você só está gastando seu fôlego, guarde-o para lutar. Não haverá luta. Sturm tossiu, rouco de tanto gritar. Nós vamos morrer presos como ratos. Por que é que esses idiotas não ouvem? Ele e Stannis estavam no canto do pátio, a cerca de 6 metros dos portões da frente de Paxtarcas. Olhando para o sul, eles conseguiam ver as montanhas e nelas a esperança. Atrás deles estavam os grandes portões da fortaleza que a qualquer momento se abririam para receber o vasto exército dragoniano. E em algum lugar dentro desses muros estava Verminard e o Dragão Vermelho. Em vão, Elistan tentou acalmar as pessoas e encorajá-las a irem para o sul. Mas os homens insistiram em encontrar suas mulheres, e as mulheres em encontrar seus filhos. Algumas famílias já reunidas começaram a se mover para o sul, mas muito tarde e muito lentamente.
Então, como um cometa flamejante vermelho-sangue, Pyrrhus levantou voo da fortaleza de Pax Tarcas, com suas asas lustrosas alinhadas próximo aos flancos de seu corpo. Sua cauda enorme se arrastava atrás de si. Suas patas dianteiras estavam curvadas perto do corpo, enquanto ele ganhava velocidade no ar. Em suas costas cavalgava o Senhor dos Dragões, com os chifres dourados de sua hedionda máscara de dragão cintilando no sol da manhã. Verminard segurava-se na crina espinhosa do dragão com as duas mãos, enquanto elas reluziam no céu iluminado pelo sol, trazendo as sombras da noite para o pátio, lá embaixo. A dragofobia tomou conta das pessoas, incapazes de gritar ou de correr. Elas só conseguiam se encolher de medo diante da assustadora aparição, abraçando uns aos outros, sabendo que a morte era inevitável. Obedecendo a um comando de Verminard, Pyrrhus pousou sobre uma das torres da fortaleza. Verminard espiava de trás de sua máscara de dragão em silêncio furioso. Stannis, que assistia a tudo com uma frustração inútil, sentiu Sturm agarrar seu braço. "Olhe!" O cavaleiro apontou para o norte, na direção dos portões. Relutante, Stannis tirou os olhos do Senhor dos Dragões e viu duas figuras correndo na direção dos portões da fortaleza. "Eben!" ele gritou incrédulo. "Mas quem é aquele que está com ele?" "Ele não vai escapar!" Sturm gritou. Antes que Stannis pudesse impedi-lo, o cavaleiro correu atrás dos dois. Enquanto seguia o cavaleiro, Stannis viu um vulto vermelho no canto de seus olhos. Raistlin e seu irmão gêmeo. Eu também tenho uma diferença para acertar com esse homem, o mago sibilou. Os três alcançaram Sturm no momento em que o cavaleiro agarrou Eben pelo colarinho e o jogava no chão. "Traidor!" Sturm gritou bem alto. "Embora vá morrer hoje, eu te mandarei para o abismo primeiro." Ele sacou a espada e jogou a cabeça de Eben para trás. De repente, o companheiro de Eben virou-se, voltou para trás e segurou o braço com que Sturm empunhava a espada. Sturm arfou. Sua mão afrouxou o aperto em Eben, quando o cavaleiro olhou atônito para a visão diante dele. A camisa do homem havia sido rasgada durante a luta nas minas. Incrustada na carne desse homem, bem no meio do peito, havia uma joia verde que brilhava. A luz do sol incidiu sobre a gema, que era tão grande quanto o punho de um homem, fazendo com que ela lampejasse com uma luz intensa e terrível, uma luz profana. Eu nunca ouvi falar de uma mágica como essa, Raistlin sussurrou espantado, quando ele e os outros pararam impressionados ao lado de Sturm. Vendo os olhos deles arregalados olhando seu corpo, Beren puxou instintivamente a camisa sobre o peito. Depois, afrouxando o aperto de Sturm, ele virou-se e correu em direção aos portões. Eben se levantou cambaleando e saiu tropeçando atrás dele. Sturm deu um pulo à frente, mas Stannis o segurou. "Não", ele disse. "É tarde demais. Nós temos outras pessoas para cuidar." "Stannis, olhe!" Caramon gritou, apontando alguma coisa acima dos enormes portões. Uma parte da muralha de pedra da fortaleza acima dos volumosos portões da frente começou a se abrir, formando uma enorme rachadura, que aumentava, no início lentamente, depois com uma velocidade crescente. As gigantescas rochas de granito começaram a cair através da rachadura, chocando-se com o chão com tamanha força que a pedra do pavimento trincou e grandes nuvens de poeira se levantaram, enchendo o ar. Acima do barulho enorme, podia-se ouvir muito debilmente o som de correntes enormes liberando o mecanismo. As pedras começaram a cair assim que Eben e Beren chegaram aos portões. Eben gritou aterrorizado, levantou instintivamente os braços para proteger sua cabeça. O homem ao lado dele olhou para cima e aparentemente deu um pequeno suspiro. Então, os dois foram enterrados sob toneladas de rochas, enquanto o antigo mecanismo de defesa selava completamente os portões de Pax Tarcas. "Este é seu último ato de rebeldia!" Verminard rugiu. Seu discurso tinha sido interrompido pela quebra das rochas, uma coisa que o enfureceu ainda mais. "Eu lhes ofereci a oportunidade de trabalhar para aumentar a glória de minha rainha. Eu cuidei de vocês e de suas famílias, mas vocês são tolos e teimosos. Vocês pagarão com suas vidas." O Senhor dos Dragões levantou o arauto da noite no ar. "Eu destruirei os homens, eu destruirei as mulheres, eu destruirei as crianças." Ao sentir um toque da mão do Senhor dos Dragões, Pyrrhus abriu suas asas e se lançou no ar. O dragão respirou fundo, preparando para se lançar sobre a massa de pessoas que gemia de terror naquele pátio aberto e incinerá-las com seu sopro incandescente. Mas o mergulho mortal do dragão foi interrompido.
Alçando o voo, a partir do amontoado de destroços gerados quando ela se libertou quebrando a fortaleza, Mata-Flor voou na direção de Pyrrhus. A velha dragoa tinha mergulhado ainda mais em sua loucura. Mais uma vez ela revivia o pesadelo de perder seus filhos. Ela podia ver os cavaleiros sobre os dragões dourados e prateados, as perigosas lanças do dragão brilhando sob a luz do sol. E então ela implorou a seus filhos que não se unissem em uma luta sem esperança. Em vão, ela tentou convencê-los que a guerra estava no fim. Eles eram jovens e não ouviam. Eles voaram, deixando-a chorando em seu covil, enquanto via com os olhos de sua mente a sangrenta batalha final. Enquanto via seus filhos morrerem vitimados pelas lanças do dragão, ela ouviu a voz de Verminard. Eu destruirei as crianças! E como já havia feito uma vez muitos séculos atrás, Mata-Flor voou para defendê-las. Pyrrhus, surpreso pelo ataque inesperado, desviou bem a tempo de evitar o dente quebrado, mas ainda letal da velha dragoa, que tinha como objetivo seus flancos desprotegidos. Mata-Flor atingiu com um golpe resvalante que rasgou dolorosamente um dos poderosos músculos que movimentavam as asas gigantescas. Gritando no ar, Pyrrhus atingiu Mata-Flor com suas garras de sua pata dianteira, no momento em que ela passava por ele, abrindo um talho no ventre macio da dragoa. Em sua loucura, Mata-Flor nem sentiu a dor, mas a força do dragão mais jovem e mais forte arremessou-a de costas no ar. A manobra de girar no ar tinha sido uma ação instintiva e defensiva do dragão. Com ela, ele conseguiu ganhar tanto altitude quanto tempo para planejar seu ataque, mas ele tinha se esquecido de seu cavaleiro. Verminard, que cavalgava sem a sela do dragão que ele costumava usar nas batalhas, não conseguiu se segurar no pescoço do dragão e caiu no pátio. Não foi uma queda muito grande, e ele aterrissou ileso, apenas com alguns arranhões e momentaneamente abalado. A maioria das pessoas em volta dele fugiu aterrorizada quando elas o viram se levantar, mas olhando em volta ele notou que havia 4 delas, próximo da parte nordeste do pátio, que não tinham fugido. Ele se virou para enfrentar essas 4. O aparecimento de Mata-Flor e seu súbito ataque contra Pyrrhus sacudiu os cativos, tirando-os de seu estado de pânico. Isto, combinado com a queda de Verminard no meio deles, como a queda de algum deus horrível, fez o que Elistan e os outros não tinham conseguido. As pessoas esqueceram o medo, seus sentidos voltaram, e elas começaram a fugir para o sul, na direção da segurança das montanhas. Vendo isto, o capitão dragoniano ordenou que suas forças atacassem a multidão. Ele designou um outro mensageiro, um Iverne. Disse para ele voar da fortaleza e chamar o exército de volta. Os dragonianos avançaram sobre os refugiados, mas se esperavam causar pânico, eles fracassaram. O povo tinha sofrido demais. Eles já tinham permitido que sua liberdade fosse tomada antes, em troca da promessa de paz e segurança. Naquele momento, eles compreenderam que não podia haver paz enquanto esses monstros continuassem perambulando por Krynn. Os povos de Solace e Berma, homens, mulheres e crianças, lutaram usando as armas mais miseráveis que eles conseguiram encontrar. Pedras, pedregulhos, mãos nuas, unhas e dentes. Os companheiros se prepararam no meio da multidão. Laurana foi separada de todos. Giltanas tentou ficar perto dela, mas foi arrastado pela multidão. A jovem elfa, mais assustada do que ela achou que fosse possível ficar e querendo se esconder, recuou contra o muro da fortaleza com a espada na mão. Enquanto ela assistia à batalha horrorizada, um homem caiu no chão em frente a ela, com as mãos no estômago e com os dedos vermelhos de sangue. Os olhos dele, fitando a morte, pareciam olhar para ela, enquanto seu sangue formava uma poça aos pés dela. Laurana olhou para o sangue com uma fascinação horrenda. Então ela ouviu um som à sua frente. Tremendo, ela ergueu os olhos e viu o hediondo rosto reptiliano do assassino desse homem. Ao ver a elfa aparentemente paralisada pelo terror diante dele, o dragoniano imaginou que ela fosse uma presa fácil. Lambendo sua espada manchada de sangue com a língua comprida, a criatura pulou por cima do corpo de sua vítima e avançou contra Laurana. Segurando a espada com a garganta doendo de medo, Laurana reagiu levada pelo mais puro instinto defensivo. Ela estocou cegamente, de baixo para cima. O dragoniano foi pego totalmente desprevenido. Laurana enfiou a arma no corpo do dragoniano, sentiu a afiada lâmina élfica penetrar na armadura e na carne, ouviu o estilhaçar de ossos e o último grito gorgolejante da criatura. O dragoniano se transformou em pedra, arrancando a espada de sua mão. Mas Laurana
raciocinando com um desprendimento desinteressado, o que a surpreendeu, sabia, por ter ouvido os guerreiros falarem que se ela esperasse um pouco, o corpo viraria pó e libertaria sua arma. Os sons da batalha à sua volta eram violentos, os gemidos, os gritos de morte, os sons abafados de corpos caindo, o estrépito do aço e os resmungos, mas ela não ouvia nada disso. Ela esperou calmamente até o corpo se esfarelar. Então, ela se abaixou e, afastando o pó de lado com a mão, pegou o punho de sua espada e a levantou no ar. A luz do sol brilhou na lâmina manchada de sangue e no inimigo morto a seus pés. Ela olhou em volta, mas não conseguia ver Tanis. Ela não conseguia ver nenhum dos outros. Até onde ela sabia, eles poderiam estar mortos. Até onde ela sabia, ela mesma poderia estar morta no minuto seguinte. Laurana ergueu os olhos para o céu azul ensolarado. O mundo do qual ela poderia partir em breve parecia novo em folha. Cada objeto, cada pedra, cada folha se sobressaíam com dolorosa perfeição. Soprava uma brisa morna e fragrante vinda do sul, afastando as nuvens de tempestade que pairavam sobre sua terra natal ao norte. O espírito de Laurana, liberto da prisão do medo, elevou-se mais alto que as nuvens e sua espada cintilou no sol da manhã.